explícito aqui, não são todos, mas tem uma boa parte que adere a esse tipo de discurso, né, que acha que tem um pertencimento europeu, sabe? E não se enxerga como o pangaré brasileiro que é, sabe? Tem esse discurso que faz parte, né, do seu discurso diário, de uma normalização, digamos assim, de uma exclusão social, interpreta isso como se fosse um discurso um discurso inclusivo e não percebe onde o seu próprio discurso chega, sabe? Que não se coloca num lugar minoritário de observação política, que pode enxergar o todo, que pode enxergar a realidade do indivíduo que está lá, sem o mínimo do básico, né? Durante, por exemplo, quando o governo do PT foi, digamos assim, destituído, né? Uma colega que eu admiro muito bastante, que faz parte do grupo do WhatsApp, chegou até a comentar isso, e ela é bastante progressista, de um modo geral. Ela tem alguns discursos que são muito mais coerentes do que esse outro colega aí do WhatsApp, né? Só que a questão é o seguinte, tem certas coisas que nós falamos que nós não percebemos, né? Por exemplo, ela disse uma determinada vez que isso foi necessário para que o PT retornasse com mais força e que pudemos ter uma política renovada, de certa forma. Mas e o meio tempo, né? E o pobre que durante esse meio tempo está passando fome, não tem o que comer, que perdeu o emprego, perdeu a dignidade. Ele tem que esperar que o PT se renove, que o PT se valha dessa forma, desse jogo político para fazê-lo passar fome, para o PT ressurgir das cinzas. Isso aqui, e eu quero deixar bem claro, eu não estou demonizando o PT, porque eu acho que, de certa forma, no momento, é a opção mais coerente que temos, é votar em Lula em 2022, se houver essa possibilidade, se não matarem ele, se não ocorrer algo parecido, né? Votarei e voto caso esse cenário se confirme dessa forma, né? Só que uma coisa não justifica a outra, não justifica os erros e os caminhos e os trajetos que ocasionaram determinadas consequências sociais, que assim como o Lula, a prisão de Lula é irreparável, certos danos sociais para a população de um modo geral são irreparáveis. Então, eu não posso aceitar que uma pessoa chegue e diga, isso foi necessário para o jogo político, enquanto há consequências sociais que são irreparáveis. Eu vivi isso pessoalmente, eu não vou elencar aqui para não parecer um discurso que eu estou querendo me sobrepor através de um discurso daquilo que chama de vitimista, né? Porém, eu vivi isso na pele, várias pessoas viveram isso na pele, outras viveram na pele e aderiram o extremo oposto, né? Aquilo que Heráclito chamaria de enantiodromia, né? A tendência que temos de ir de um oposto ao outro, né? Utilizaram isso sublimando no extremo oposto do bolsonarismo, né? Mesmo estando na merda e continuando na merda, né? Essa que é a questão. Então, só para concluir a questão do WhatsApp ali, do trechinho que a gente colocou, quando você coloca que, por exemplo, lógico que a gente estava brincando ali num determinado contexto, que houvesse uma possibilidade, né, que um atentado contra o Bolsonaro e etc, né? Ao meu ver, lógico que eu não vou ficar aqui fazendo apologia à morte de ninguém, nem que essa pessoa seja o Bolsonaro, mas se acontecer alguma coisa com ele, sentido não vou ficar. Não vou mentir para você, tá? Mas se houvesse a possibilidade de haver um movimento armado, digamos assim, como houve em alguns outros momentos da história humana contra o Bolsonaro, eu entenderia que isso seria completamente justificável a partir do discurso que ele se utiliza, de um discurso completamente violento e uma violência que se exerce na prática, né? A partir do que a gente já elencou aqui em outras lives, a partir da própria eugenia bolsonarista, a partir da necropolítica que ele exerce na prática, né? Quantos morreram hoje? Quantos morreram ontem? Quantos vêm morrendo há um ano? Né? É gripezinha, é frescura, tem que deixar de frescura com isso aí, né? O brasileiro tem que ser homem, porra, não é isso que ele fala, né? Empurrando as pessoas. Agora, o próprio ministro, eu até me lembrei disso agora, o novo capacho dele, o ministro da Saúde, trouxe novamente a pauta da cloroquina, cara, depois de tudo isso. Tá querendo legalizar novamente o uso da cloroquina, enquanto tem gente morrendo por causa dessa porcaria, velho. Se esse cara não é genocida, não sei o que é. E se houvesse algum tipo de movimento, de reação contra ele, sinto muito chorar, eu não ia. Sinto muito, sabe? Então... Olha, eu acho que ninguém ia chorar, né? Eu acho que ia chorar pelo Mourão. Coitadinho do Mourão. Mas, não, eu vi essa notícia do ministro Queiroga hoje, e aliás ontem, aquilo que ele falou na conferência de imprensa, foi uma coisa terrível, foi uma vergonha. Que a mídia está cobrando demais sobre as vacinas. E eu era para colocar o vídeo da Natuza Nerem, porque ela falou e bem. Então, mas quem é que tem que fazer esse papel? Não é a imprensa. Não tem que questionar, não.
Não, a gente não quer saber da vacina, não. Tem que questionar, tem que perguntar, ele tem que dizer. Porque o plano de vacinação ele tem sido adiado. Os grupos prioritários vão ser vacinados em setembro, até setembro. Então, se não é eles que falam, os bolsonaristas, né, de que a vacinação já está em recordes, como fez o Siqueira Júnior lá no programa dele, né, e tal, e coisa. Afinal de contas, não. É lenta demais. Isso tem que ser elencado, isso tem que ser dito. E se não fosse o Dória, né, quem seria? Mas pode continuar. Atenção, e eu quero também deixar isso claro. Essa questão foi um colega nosso que falou isso, mas nós temos que entender que o que nós estamos vivendo nesse momento, e são tempos negros. A partir desse momento, nós temos que entender que as pessoas podem ficar loucas da cabeça e dizer, eu vou matar esse cara. Então, mas uma coisa é falar, eu vou matar, outra coisa é fazer, né? Até que o Lula, nem sequer, nem o Supremo Tribunal Federal e o Lula consideraram matar e assassinar o Bolsonaro. E a Leda, eu não sei o nome dela, aquela jornalista que já... Leda Nagli. Exatamente, veio publicar que há um rumor e que está um complô. E quando foi questionada sobre isso, ela disse, eu li num grupo de WhatsApp, eu li num Twitter. Não vai checar a fonte, não. Espalha assim o rumor. Sabe o que é o pior, Ana? Sabe o que é pior? É porque quando era Lula que estava na cadeia, quando foi Lula que perdeu o neto, quando foi Lula que perdeu a mulher, quando foi Lula que perdeu o irmão, os bolsonaristas adoraram fazer piadas com a morte do irmão do cara, com o netinho do cara, com a mulher do cara, e ainda o fazem hoje. E ainda o fazem hoje. Aí você não pode fazer uma piada, por mais desejo interno que eu tenha disso mesmo, eu não vou mentir aqui pra você, sabe? Com isso, com Bolsonaro, quem prega a violência quer receber o quê? A gente vai se calar diante dessas pessoas? Eu não admito que alguém que se diga de esquerda venha se colocar contra isso, como se você falar isso, mesmo que num tom irônico, fosse algo ofensivo à dignidade humana, porque diante de uma figura que não tem a mínima dignidade para falar sobre nada acerca do contexto minimamente social do Brasil, e nem a nível qualquer que seja, como o Bolsonaro, uma figura abjeta como o Bolsonaro, uma pessoa dessa, né, que fala de união da esquerda, para mim é hipocrisia. Tá? Você não... Alguém que prega a violência só pode esperar receber violência. Aí volta aquela questão do discurso que só é violência quando é você que profere violência, porque você é o oprimido, então você, enquanto oprimido, não pode ser violento. Você tem que baixar a cabeça e submeter. Isso eu nunca vou admitir. Nunca. Não, ninguém, quer dizer, né, então, olha, eu não sei o que dizer sobre isso, porque aquilo que eu falei no próprio... Tem a minha resposta aí no vídeo sobre isso, e é muito clara, né? Cara, é uma ironia. Fazer de uma ironia uma história, né? Um conto, né? Pelo amor de Deus, né? Isso nem é razão de trazer a baila, mas você tem razão naquilo que diz. Total razão. Mas é aquilo que eu sempre disse, o sentimento humano das mortes, da questão da gripezinha, da questão não sei o quê, se ele não tem sentimento qualquer pelo próximo, né, embora ele fale ser religioso e ser cristão, então, meu amigo, eu não tenho qualquer pena se o cara levar um tiro nos cornos. É o termo. Tomar um tiro na cabeça, eu não tenho culpa. Ué, mas o cara que o fez, né, tava doido. Ué, mas eu tava doido por quê? Tava doido por quê? Mas quando foi com o Lula, você aí elencou bem, Alberto, quando foi com o Lula, né? Quando foi com o netinho do Lula, até nas mensagens do Intercept, gozaram com a morte da criança, que isso era oportuno para Lula. Que isso, minha gente? Uma morte de uma criança. Aí não houve problema, aí tá tudo bem, tudo legal. Né? Coitada, é o discurso moralista, cristão, hipócrita brasileiro, é isso. Não dá, né? Eu não sigo esses padrões na minha vida.
Nunca segui. Claro que não. Atenção, eu não desejo a morte a ninguém. E muito menos ao Bolsonaro. Que viva há muitos anos, né? Na cadeia também. Mas eu não posso Pagando parar pelo que alguém. fez. Exatamente. Agora, eu não posso parar alguém que queira dar um tiro na cabeça dele. Desculpem, não posso. Eu não tenho culpa. Não é comigo. Chorar, não iria. Exatamente. Vamos passar aqui para o Kleber que ele colocou e a hipótese da suposta indicação do deputado Flávio Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Mais uma jogada do pai. Para finalmente, né, limpar a barra do filho. Eu fico, olha, eu nem sei o que dizer sobre essa história do Flávio, porque ela é tão podre, ela é tão nojenta, que se a gente fosse ver tudo aquilo que se passou com o Lula, né? Imagina se alguém. Quando a Dilma fez aquilo que fez no tal áudio, né, da indicação, foi o que foi. Mas a situação como essas, eu acho que é como o Fábio Pochato falou, aquele vídeo que ficou muito conhecido, por causa da AIDS, da vacina e tal, que ele fala que é normal já, né? O Bolsonaro falar aquilo que falou, normal, as pessoas acham normal, gente, é normal, então se morreu, morreu mais 4 mil pessoas, é normal, não é normal. Não é normal isso que ele está fazendo. Mas cabe ao povo brasileiro, e aquilo que eu falei é um bolsominion, você vive em democracia, ouçam bem, vocês vivem em democracia, cabe ao povo brasileiro, não estou dizendo para ir para as ruas não, porque estamos no momento de uma pandemia, mas cabe ao povo brasileiro nas urnas, na próxima eleição, tirar ou manter o Bolsonaro. Se manter, é como o Bolsonaro disse, é burro. E é burro. Desculpem. Se manter, tem que fazer as palavras dele valerem contra a própria população do que ele falou contra a Lula. É uma população que merece sofrer. Infelizmente é isso. As palavras são deles, não são minhas. A palavra dele, não foi ele que falou isso, referente a quem votasse em Lula? A palavra dele se inverte contra ele mesmo, porque é isso que, na verdade, quem reiterar esse voto em Bolsonaro em 2022, se houver a possibilidade dele chegar lá, é um suicida. Sinceramente. Sem sona. Sem sona. Não é culpa minha, cara. Eu tenho que fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo. Como eu sou burra pra cacete, eu sou muito burra, companheiros. Eu vou partilhar aqui uma notícia, que eu creio que seja essa. Leiam bem o que está aqui, tá? Não é o país. Notícia, creio que seja de hoje. Farmácias venderam mais de 52 milhões de comprimidos dos kits Covid na pandemia. Hidroxicloroquina propagandada por Bolsonaro teve mais de 1,3 milhões de caixas vendidas no país. Olha, essa aqui tá com razão, dizendo que tá cheirando mal essa história. Cheirando mal. Vamos ver, gente. Farmácias brasileiras venderam mais de 52 milhões de comprimidos de 4 medicamentos chamados kit Covid em um ano de pandemia. Sulfato de hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e nitazoxamida. Segundo o levantamento exclusivo da agência pública, foram vendidos mais de 6,6 milhões de frascos e caixinhas desses 4 remédios de março de 2020 a março de 2021, ou seja, num ano. O número representou apenas as vendas desses medicamentos em farmácias privadas. Imagina, Alberto, só em farmácias privadas. Imagina, como eles dizem aqui, que não inclui o que foi aplicado em hospitais ou dispensado em postos do Sistema Único de Saúde. O número pode ser... de todo o Brasil que me deu vários relatos de hospital público que a pessoa chegava lá com suspeita, não fazia nenhum teste, já saía com o kit cloroquina do hospital. Vergonha, cara. De acordo com o levantamento da Pública, dentre os 4 medicamentos, o que teve mais comprimidos vendidos foi a hidroxicloroquina, que o presidente Bolsonaro anunciou tomar quando foi diagnosticado com Covid-19. Foram mais de 32 milhões de comprimidos vendidos desde março de 2020, um total de 1,3 milhões de caixas. Meu cara, imagina, quem é um amigo do Bolsonaro mesmo? Não é aquele cara, o amiguinho dele que o bancou, né? Que o bancou que tem uma empresa de cloroquina?
Olha que bom, olha que fantástico que está aparecendo.